Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versos 13 e 14. A Bíblia Sagrada diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Estaremos nesse dia refletindo a respeito do caminho para a vida. Quando eu e você nos deparamos com o Evangelho de João, capítulo 8, verso número 12, nós perceberemos que Jesus, certa feita, vai estar dizendo outra vez para os discípulos o seguinte: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós temos vivido, na nossa atualidade, dias sombrios, dias em que temos visto, temos testemunhado, temos infelizmente contemplado pessoas que têm percorrido um caminho de perdição, um caminho que não tem volta. Muitos são os jovens na nossa atualidade que têm trilhado o caminho das drogas, dos vícios, que têm trilhado o caminho das más companhias e que, infelizmente, na maioria das vezes, não têm retornado, não têm voltado para um caminho que lhes possa conduzir vida. Ontem eu me deparei com uma situação, estávamos num velório, e ao passar bem próximo de uma quadra, eram por volta de 3 horas da tarde, eu vi 3 jovens com uma idade, eu acredito eu, que é aproximadamente de 13, 14 anos, e os três fazendo uso de drogas, em plena 3 horas da tarde. E comecei a me perguntar o que levou esses jovens a estar vivendo dessa forma. Então, muitas vezes nós vamos perceber que algumas pessoas na vida seguem determinados caminhos, o caminho da destruição. E, infelizmente, esse caminho, se Deus não tiver algum propósito, é um caminho que, infelizmente, pode causar-lhes apenas isso, destruição. Mas quando nós nos deparamos com a proposta que Moisés vai fazer ao povo, nós observamos em Deuteronômio capítulo 13, verso número 4, o seguinte, que Moisés dirá a esse povo: Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então eu e você podemos perceber que a proposta de Deus para mim, para você, é que eu e você estejamos seguindo após o nosso Deus. Eu e você precisamos temer a Deus. Num tempo em que o temor tem faltado, isso é necessário se nós queremos andar por um caminho que agrada a Deus. Eu e você precisamos compreender a importância de guardar os mandamentos de Deus, de ouvir a voz de Deus e de nos achegar a Deus constantemente. Nós precisamos fazer com que isso aconteça com as novas gerações, com os nossos filhos, com as pessoas que dependem de nós, que estão debaixo do nosso teto. É agindo dessa forma que nós podemos contribuir para que as gerações futuras andem por um caminho de retidão, um caminho que seja visto como um caminho de dignidade, de decência, um caminho de honra, um caminho de honestidade, um caminho de temor a Deus, um caminho em que se preze por guardar os mandamentos de Deus. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm pensado apenas em si, mas a proposta de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, ele nos diz o seguinte, que o Senhor Jesus ele chamou a si a multidão com os seus discípulos, e Jesus lhes diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir pelo caminho da negação é necessário. Se eu e você queremos chegar até Jesus, se eu e você desejamos colocar Jesus como prioridade em nossas vidas, e não é fácil dizer não para si mesmo.
Mas esse é um caminho necessário, se eu e você queremos chegar até a Deus. E quando nós o fazemos, tenha você a certeza que isso é a atitude de quem é uma pessoa correta, uma pessoa boa. O salmista, no Salmo 37, versículo de número 23, diz o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Então, qual tem sido os seus passos? Os seus passos têm sido confirmados pelo Senhor? Se não tem sido, comece a rever a sua vida, seus conceitos, as suas atitudes. Porque esses são os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. O Senhor Deus, ele tem se deleitado no caminho de um homem bom. E por fim, existe uma pergunta: qual o caminho então que me conduz à vida? Essa foi a pergunta de Tomé. E a palavra de Deus nos diz em João 14, versos 4 a 6. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas o Tomé lhe faz uma pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus nos dá a resposta, a conclusão para essa reflexão a respeito do caminho. Responde Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que eu e você possamos, durante todo esse dia, percorrer o caminho que conduz à vida. Que Deus nos abençoe.